Bom dia. Ministra do Superior Tribunal Militar vem a Manaus falar sobre Constituição e Direitos da Mulher. Ministério Público Federal requer informações da Prefeitura sobre segurança patrimonial na Santa Casa. Eleições. Transporte público será pago no dia das eleições e a lei seca entra em vigor à meia-noite de sábado. Amazonas tem mais de 10 mil casos notificados e 1.500 confirmados de sarampo. Pesquisa aponta que 51% querem Lula condenado e preso. OEA espera que resultados das eleições no Brasil sejam respeitados. Grupo da Organização dos Estados Americanos está no país para acompanhar processo eleitoral. Perigo na Ásia. O vulcão Sopotã entra em erupção na Indonésia, que acaba de ser devastada por um terremoto e tsunami. O número de mortos já ultrapassa 1.400. Operação integrada destrói o observatório de facção criminosa no bairro da União. Motociclista em alta velocidade morre em choque com um caminhão na M70. Rapaz de 16 anos morre após ser baleado na Compensa. Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã, 5h32. Previsão do tempo. Manaus teve ontem o dia mais quente do ano, 37 graus, com sensação térmica de 42 graus. Hoje não será diferente, com temperatura máxima de 36 graus Celsius, diz o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. A terça-feira fica clara, a quarta-feira fica clara, parcialmente nublada. Segundo o clima-tempo, pode chover apenas 4 milímetros em áreas isoladas. A madrugada termina com 26 graus de temperatura e 78% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 10 km/h de velocidade. É quarta-feira, 3 de outubro. 276 dias do ano. Faltam 89 para terminar 2018. Dia de Santa Maria Josefa Rossello. Dia do Engenheiro de Energia, dia da unificação da Alemanha e o Dia Mundial do Dentista. E continua vazante do Rio Negro. Foram mais 16 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 22 metros e 9 centímetros. O aeroporto Eduardo Gomes operou sem restrições para pousos e decolagens durante a madrugada. O que conta a história? 1930, Getúlio Vargas, Góes Monteiro e Oswaldo Aranha iniciaram os preparativos para o golpe final contra a República Velha. 1931, às 11 horas entrava em vigor pela primeira vez no Brasil o horário de verão. 1953, criação da Petrobras. Em 1990 acontecia a reunificação da Alemanha. 5h34. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. O Jornal da Manhã já vai às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Pellegrini. E dentro de instantes vai conversar com a gente sobre o que aconteceu nas últimas horas na cidade e também falando sobre o trânsito nas nossas principais ruas e avenidas. O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas está oferecendo vagas para o curso técnico em enfermagem indígena aqui em Manaus. As inscrições ocorrem exclusivamente via internet no período de 15 a 25 de outubro. São 40 vagas destinadas exclusivamente a candidatos e comunidades indígenas. O objetivo do curso é promover formação técnica aos povos indígenas para que disponham de profissionais de nível médio na área da saúde em suas comunidades. A iniciativa conta com apoio e acompanhamento institucional da Fundação Estadual do Índio. As inscrições acontecerão via internet no endereço eletrônico do site da Copec no período de 0 hora do dia 15 até às 16 horas do dia 25 deste mês. Mais de 100 mudas de árvores que estavam em crescimento às margens do Igarapé do Mindu, no trecho entre a Ponte da Colina, do Aleixo e o São José, na Zona Leste, foram encontradas destruídas na manhã de ontem. A área de aproximadamente 800 metros lineares amanheceu com as mudas arrancadas e roubadas. No lugar foi deixado também um amontoado de resíduos. As mudas estavam plantadas desde junho do ano passado, com altura variando entre 1,80 m e 2 metros de altura. O primeiro dia da próxima edição da Feira de Agricultura Familiar da UFAM Agro UFAM, amanhã, contará com a venda de pirarucu manejado oriundo de comunidades ribeirinhas de Carauari, dentro de 2 unidades de conservação sustentável. Os preços vão variar de R$5 o quilo da carcaça, R$15 o quilo da ventrecha, R$18 o quilo do filé e R$16 o quilo da manta inteira. A 52ª edição da AgroFan vai até sexta-feira. A feira vai funcionar nos blocos 1 e 2 da Faculdade de Ciências Agrárias, setor sul do campus universitário. Integrando a programação da Prefeitura de Manaus, no aniversário de 349 anos da cidade,
O Boi Manaus 2018 abre o processo de seleção para a escolha de 3 novos artistas para se apresentar na mais tradicional festa do Boi Bumbá de Manaus, que este ano acontecerá nos dias 20 e 21 de outubro. Os candidatos se apresentarão e serão avaliados no Esquenta do Boi Manaus no dia 18 e 19 no Anfiteatro da Ponta Negra. Agora sim, retomado o contato, Alberto Pellegrini, bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, como é que está o trânsito nessa hora aqui nas ruas da cidade? Tranquilo, Paulo, podemos classificar como muito tranquilo, exceto a Avenida Grande Circular, que já tem uma grande movimentação nesse momento. No mais, tudo tranquilo. Rotatória da Samsung também, Paulo, aqui na chegada do bairro Armando Mendes, daí já migrando para o Distrito Industrial, muita movimentação também, principalmente por veículos pesados, são as vans, os ônibus que se deslocam nesse momento para o Distrito Industrial, a grande maioria, Paulo, com rádio ligado no Jornal da Manhã. Pellegrini, a bandidagem desafia a polícia. Segurança é baleado durante assalto a lojas ontem à noite no Estúdio 5, Pellegrini. Pois é, Paulo, mais uma vez isso acontece, né? O segurança foi baleado, levado às pressas ao pronto-socorro João Lúcio, onde permanece internado, porém fora de perigo. Os bandidos audaciosos entrando agora até mesmo nos shoppings. Pellegrini, as pessoas devem se acautelar quando adentrarem as igrejas. Os bandidos agora resolveram também assistir às missas. Sentam ao lado das pessoas desavisadas, aquelas senhoras com a bolsa aberta. E ontem a esposa de um amigo nosso, ela foi à igreja de Aparecida, Pellegrini, pela manhã assistir à missa das terças-feiras, e estava com a bolsa dela ao lado e a bolsa estava aberta. E uma mulher sentada ao lado dela. Quando ela saiu da igreja, ela procurou o telefone celular e já era. A mulher certamente levou o telefone celular. É preciso que as pessoas tomem muito cuidado, porque a bandidagem também agora resolveu frequentar as missas, Pellegrini. Você também deve se acautelar. Pois é, Paulo, a novena, inclusive o padre, assim que começa cada sessão, né, cada novena que acontece de hora em hora, toda terça-feira, no Santuário de Aparecida, Paulo, ele orienta a terem cuidados, que essa não é a primeira vez que isso acontece. A igreja tem a segurança particular, Paulo, são aqueles agentes que ficam por lá, monitorando com rádio, né, os vigilantes ficam dentro da igreja, na área externa também. Sempre tem uma viatura da Polícia Militar na terça-feira à frente da igreja, mas ainda assim isso não inibe a ação dos bandidos. Não é a primeira vez, Paulo, que infelizmente as pessoas aí têm o celular roubado. É preciso orar e vigiar, tá na Bíblia. Também, Pellegrini, e as pessoas ficam ali, alguém ao lado, e não está nem imaginando que pode se tratar de um assaltante. Nesse caso era uma mulher que estava ao lado dela. São as 4 orações, né? Você ajoelha e é nesse momento que as pessoas, né, aproveitam aí para roubarem os outros. Pellegrini, um rapaz de 16 anos foi morto a tiros. O que teria acontecido, Pellegrini? Um possível acerto de contas, Paulo Guerra. Esse crime aconteceu no bairro da Compensa. Esse rapaz foi executado, entretanto, ainda foi levado ao SPA Juventina Dias. Lá de tudo foi feito para salvar a vida do rapaz, mas foi muita bala, Paulo Guerra, foi muito tiro e não foi possível salvar a vida dele. Ele deu entrada no Instituto Médico Legal, onde permanece até o presente momento. Teve pessoas também baleadas dentro de um carro, Pellegrini? Teve, Paulo, nós tivemos aí, né, as pessoas que foram baleadas dentro de carro lá no bairro da Compensa, na rua Belo Horizonte, isso já de ontem para hoje, como nós noticiamos. Naquela ocasião nós sabíamos das pessoas que foram baleadas, levadas para o pronto-socorro, mas posteriormente um deles infelizmente veio a óbito, morreu ao dar entrada no pronto-socorro. Mais um acidente grave na M70, Manuel Urbano, e envolvendo motocicleta. Acontece muito acidente envolvendo motocicleta na M70, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo, a pista, né, a estrada está em obra, né, Paulo, e tem uma parte que está muito estreita, tem partes que também tem buracos, né, até o quilômetro 33 aproximadamente, a pista está uma maravilha, moderna, com canteiro central, etc. Daí em diante, até o 86, até a chegada de Manacapuru, é preciso muito cuidado, principalmente à noite, e foi o que ocorreu ontem. O motoqueiro, segundo as informações que obtivemos, foi fazer uma ultrapassagem. Não deu tempo para ele ultrapassar os 2 veículos que ele tentava ultrapassar e acabou colidindo de frente com o caminhão que vinha no sentido contrário.
E o corpo foi para o IML, Peregrini? Não, Paulo, até o presente momento não, né? O carro tumba do Instituto Médico Legal deve fazer o deslocamento logo daqui a pouco para, né, resgatar essa vítima que foi levada ainda para Manacapuru. Peregrini volta daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade, às 6h30. Até lá. Muito bem, até lá, Paulo, sem antes interagir com os nossos ouvintes, a dona Janete Dantas, lá no Conjunto Cidadão 12, ela que é mãe da Andréia, uma policial militar, todos os dias ouve o Jornal da Manhã, interagindo também com o Weber Gabriel, lá do Viver Melhor, Paulo, lá próximo ao T4, e o Alessandro da ACB Veículos também, todos ligados no Jornal da Manhã, Paulo, fazem questão de interagir com o nosso noticioso. Quem está ouvindo o Jornal da Manhã é o Mário Aragão, que está em Foz do Iguaçu, lá no Paraná. 5h42. O Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor PROCON divulgou nesta terça-feira o balanço das atividades executadas durante o mês de setembro, entre atendimentos, atos jurídicos e fiscalizações. Foram efetuados 2.986 atendimentos diretos na sede, 33 atendimentos telefônicos, ou melhor, 330 atendimentos telefônicos e 500 audiências de conciliação realizadas. Das reclamações recebidas, 298 não obtiveram sucesso na resolução em primeiro momento e viraram processos administrativos. O projeto Manaus, o Brasil que você só encontra aqui, da Prefeitura de Manaus, foi apresentado na Feira Internacional de Turismo FIT América Latina, que encerrou nesta terça-feira em Buenos Aires, na Argentina. A feira é um dos eventos mais esperados pelo turismo mundial e reúne instituições privadas e governamentais que visam expandir seus negócios e promover seus destinos. O projeto Manaus, o Brasil que você só encontra aqui, iniciado em 2017, tem por objetivo promover Manaus e seus eventos turísticos em estados da região norte do Brasil e cidade-chave da América Latina. Aproximadamente 45 mil pessoas em Manaus devem aproveitar a campanha Limpe Seu Crédito e Faça Seu Nome Brilhar para renegociar as dívidas e tirar da lista do Serviço de Proteção ao Crédito SPC. Essa é a expectativa da Câmara de Dirigentes e Lojistas de Manaus, o CDL Manaus, para esta 12ª edição da campanha que iniciou na última segunda-feira e segue até o dia 30 do mês de novembro. Em todo o estado, 330 mil pessoas estão inadimplentes, de acordo com a CDL. 7 instituições beneficentes estiveram presentes na 13ª Vara do Trabalho de Manaus para receber a liberação parcial do acordo realizado em maio deste ano entre o Ministério Público do Trabalho e a empresa Amazonas Distribuidora de Energia S.A. no valor de R$1 milhão. A procuradora do Trabalho, Alzira Costa, esclareceu que os recursos são decorrentes de atuação do Ministério Público do Trabalho e que as instituições beneficiadas fazem parte de uma relação de organizações que não foram contempladas pelo Fundo de Assistência Estadual. O Ministério Público Federal no Amazonas encaminhou ofício ao prefeito de Manaus, Arthur Neto, solicitando o envio de informações do prazo de 10 dias sobre o restabelecimento do Serviço de Vigilância e Segurança Patrimonial no antigo prédio da Santa Casa de Misericórdia de Manaus pela Prefeitura Municipal de Manaus. O documento enviado pelo MPF ressalta que o Tribunal Regional Federal da 11ª Região reformou a decisão da Justiça Federal do Amazonas e afastou a responsabilidade do governo estadual quanto à vigilância e segurança patrimonial do local, uma vez que já havia decisão da Justiça Estadual determinando ao município de Manaus a prestação do serviço. Nesse sentido, conforme a determinação judicial, o município deve instalar vigilância e segurança patrimonial preferencialmente armada, com atuação contínua, mediante turnos ininterruptos de revezamento, banheiros químicos e bebedouros, para que a guarda se estabeleça no local, com colocação de tapumes no entorno do edifício. 5h45 em Manaus. O Amazonas tem 10.134 notificações de sarampo distribuídas em 47 municípios e 1.525 casos confirmados da doença. É o que informa a 28ª edição do Boletim Epidemiológico do Surto de Sarampo, divulgado nesta terça-feira pela Fundação de Vigilância em Saúde, órgão da Secretaria de Estado da Saúde. As cidades amazonenses com maior número de notificações continuam sendo Manaus, com 7.984 casos, e Manacapuru, com 1.025, seguidas de Itacoatiara, 223, Iranduba, 112, Quari, 101, Parintins, 93, Juruá, 66, Altazes, 50, Manaquiri, 48,
Rio Preto da Eva 47, Caliro Castanho 42, Presidente Figueiredo 40 e Novairão 37. E a lei seca em Manaus entra em vigor à meia-noite do próximo sábado, véspera da eleição geral. E Itamajardina tem os detalhes. A lei seca em Manaus entra em vigor à meia-noite do sábado, dia 6, véspera da eleição geral. A informação é do Tribunal Regional Eleitoral. Uma portaria conjunta assinada pelo órgão e pela Secretaria de Segurança Pública definiu o horário. Entre a meia-noite do sábado e 17 horas do domingo de eleição, o consumo de bebida alcoólica estará proibido em bares, restaurantes, supermercados, mercearias e estabelecimentos similares, bem como em locais abertos ao público no estado do Amazonas. O descumprimento da determinação caracterizará a prática do crime de desobediência previsto no artigo 347 do Código Eleitoral Brasileiro, Lei número 4.737/65. Eu sou Itamar Jardina para o Jornal da Manhã. 5h47 e para as eleições de domingo, 403 escolas estaduais e municipais em Manaus e no interior do estado terão aulas suspensas a partir de amanhã. As unidades de ensino serão cedidas ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas para serem utilizadas como locais de votação. De acordo com a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas, somente em Manaus são 177 escolas que estarão à disposição do Tribunal Regional Eleitoral. Em função disso, os estudantes dessas unidades de ensino terão aula normal somente até hoje e retornam às atividades na segunda-feira. No interior, mais de 90 escolas serão cedidas ao Tribunal Regional Eleitoral a partir de hoje e assim como na capital também terão suas atividades normalizadas no dia 8. De acordo com a SEDUC, a liberação das escolas ao TRE já estava prevista em calendário escolar e as atividades suspensas nesses dias serão repostas, não havendo qualquer tipo de prejuízo aos estudantes. Na rede municipal, outras 233 unidades escolares estarão cedidas ao Tribunal Regional Eleitoral. Ao todo, os prédios representam mais de 1.400 sessões eleitorais que poderão atender aproximadamente 523 mil eleitores aptos durante o primeiro turno das eleições que acontece no próximo domingo. As aulas nessas unidades serão retomadas a partir da segunda-feira. Os eleitores de Manaus não terão gratuidade do transporte público no próximo domingo nas eleições gerais 2018. A informação foi repassada pela assessoria de imprensa do Tribunal Regional Eleitoral ontem. O órgão destacou que a medida se deu pela conclusão do recadastramento biométrico na capital. Ainda conforme o TRE-AM, a decisão foi acertada durante a reunião realizada no dia 18 de setembro. O tribunal também informou que a partir do recadastramento, o eleitor passou a exercer a cidadania em local de votação mais próximo da sua casa, não havendo mais necessidade de deslocamento para bairros mais distantes mediante uso do transporte público, como acontecia em anos anteriores. A agenda dos candidatos ao governo do Amazonas para esta quarta-feira. A Amazonino Mendes do PDT viagem pelo interior. Berg da UGT, que é do PSOL, viagem para Iranduba. Davi Almeida do PSB, às 6h30, visita a fábrica no Distrito Industrial, depois faz caminhada no Cidade de Deus, Zona Leste. Às 2 horas, almoço em fábrica do Distrito Industrial, às 15 reunião com candidatos proporcionais da coligação e às 20h15 reunião com lideranças da Zona Norte. Lúcia Antoni do PCdoB não divulgou sua agenda. O Marazinho do PSD, carreata no município do Cacau Pereira até Iranduba à tarde. Sidney Cabral do PSTU, às 14 horas faz panfletagem em bairros e na zona rural de Beruri. Às 19 horas tem reunião com apoiadores. A Wilson Lima do PSC faz visita ao município de Itacoatiara. A ministra do Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, estará em Manaus no próximo dia 9 para falar sobre os direitos da mulher nos 30 anos da Constituição Federal Brasileira, que foi promulgada em 5 de outubro de 1988. A palestra é uma realização da Escola Superior da Magistratura do Amazonas, órgão vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado. A ministra foi a primeira e única mulher até hoje a presidir o STM nos 206 anos de existência dessa corte. A ministra pretende abordar a evolução jurídica dos direitos da mulher no país, citando desde as primeiras constituições de 1824 e de 1891, que asseguraram formalmente a igualdade entre homens e mulheres. A Carta de 1934, que conferiu às mulheres o direito ao voto, além de ter vedado expressamente os privilégios e distinções em função de sexo, incluindo o pagamento de salários diferenciados, passando ainda pela Lei Maria da Penha, que penaliza os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, e a Lei do Feminicídio. Vamos falar agora de economia.
O dólar registrou a maior queda percentual diária em 3 meses e meio e fechou em R$3,93 ontem, depois de ter flertado com R$3,90 na mínima. Os investidores do mercado brasileiro de ações promoveram uma corrida às compras nesta terça-feira. O Ibovespa fechou aos 81.612,28 pontos, com alta de 3,80%. A Petrobras volta a ser a empresa mais valiosa do país. Com forte valorização de seus papéis, nesta terça-feira a estatal chegou a 319,928 bilhões em valor de mercado. Essa semana a Receita Federal começa a enviar cartas a cerca de 383 mil contribuintes em todo o país para corrigirem erros nas declarações de ajuste anual do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física do exercício 2018, ano base 2017. As declarações apresentam indícios de inconsistências que podem gerar autuações futuras. As cartas só são enviadas a contribuintes que podem se autorregularizar, isto é, os não intimados ou notificados pela Receita. O governo federal lançou ontem o Programa de Apoio à Inovação e Educação do Ensino Superior, que oferecerá 500 milhões em financiamentos para projetos de inovação de instituições privadas de ensino superior. A nova linha de crédito terá redução de 1 ponto percentual em relação às linhas de crédito já disponíveis pela financiadora de inovação e pesquisa FINEP, órgão vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, que será responsável pelos recursos. Polícia. Um observatório construído por integrantes de facção criminosa foi destruído durante a Operação Ocupação na manhã de ontem. A base foi descoberta durante a operação integrada pelas polícias em uma área de mata que fica no bairro da União. A operação foi deflagrada por equipes da Secretaria Executiva Adjunta de Operações CEAOP ontem de manhã. Os policiais investigam aproximadamente 12 meses a área do bairro da União, supostamente comandada por uma facção criminosa. Durante a ação que envolveu as polícias civil, militar e corpo de bombeiros, uma escada de madeira construída em um pé de buriti foi destruída. O local era utilizado como observatório para os traficantes que do alto observavam a chegada da polícia e conseguiam fugir antes de serem presos. Além de destruir o observatório, a polícia também apreendeu uma pistola roubada da Polícia Militar com munição. De acordo com o secretário da Secretaria de Estado de Segurança Pública, Coronel Anésio Paiva, além do bairro da União, a polícia iniciou a operação de forma integrada em bairros considerados zonas vermelhas da cidade. 6h31. O que mais aconteceu nas últimas horas na cidade, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Ações da Secretaria de Segurança nas ruas da cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Pronto socorro 28 de agosto. Movimentação tranquila durante toda a noite e madrugada, com apenas 2 casos. Um por acidente de trânsito, uma outra pessoa que deu entrada vítima de agressão ocorrida dentro da própria residência. Uma briga entre familiares. Pronto socorro João Lúcio, no Gigante da Zona Leste da cidade. Uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito, um atropelamento ocorrido ontem por volta de 22h30. Essa pessoa, após dar entrada no João Lúcio, foi muito bem atendida e já não corre risco de morte. No pronto-socorro Platão Araújo, uma pessoa também deu entrada vítima de agressão física, apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Ele reuniu com 2 cunhados e foi beber. Quando lá pelas tantas houve um desentendimento e ele acabou apanhando dos 2 cunhados e ainda com a participação da própria esposa. Isso aconteceu no bairro de São José. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, em uma grande ação da polícia, viatura 09 da 4ª SICOM, onde estão o Sargento Moraes e o Cabo Isaac Marinho. Agora há pouco, na Rua Resende, no bairro Grande Vitória, recuperaram um carro que havia sido roubado, um Nissan Mesh de cor prata, placa OXN 0618, OXN 0618. Alguém teve esse carro roubado e foi encontrado pela polícia agora há pouco na Rua Resende, no bairro Grande Vitória, nessa grande ação dos policiais da 4ª SICOM, Sargento Moraes e Cabo Isaac.
É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, é notório a diminuição no número de homicídios na cidade, noite e madrugada, com apenas uma ocorrência. Ainda assim, foi no bairro da Compensa, em um suposto acerto de contas devido ao tráfico de drogas. Um rapaz de apenas 16 anos de idade foi brutalmente executado. Os bandidos chegaram de moto, atiraram, mataram e não levaram absolutamente nada da vítima. Não houve assalto, houve apenas um acerto de contas. Da vítima, nenhum pertence como celular foi levado. Os bandidos queriam mesmo era levar a vida da vítima e assim o fizeram. Morte na M070. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um acidente aconteceu envolvendo motocicleta mais um, na rodovia Manuel Urbano, a famosa M070. Um motoqueiro em alta velocidade à noite de ontem colidiu sua moto de frente com o caminhão. Não poderia dar em outra coisa. O motoqueiro, que tinha 36 anos de idade, morreu na hora. Todo cuidado é pouco, principalmente para quem dirige à noite na M070. A partir do quilômetro 33, a pista já não está duplicada, né? Está em obras. É um verdadeiro canteiro de obras de ponta a ponta, muita máquina na pista. Está sinalizado sim, porém tem que ter muito cuidado, principalmente à noite, para quem dirige na M070. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 42 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Últimas notícias. As bolsas asiáticas fecharam em território negativo nesta quarta-feira, com os mercados chineses em mais um dia sem negócios por causa de um feriado prolongado local. Enquanto da bolsa de Seul, tampouco houve operação por um feriado na Coreia do Sul. Na bolsa de Tóquio, a jornada foi fraca após ganhos recentes. O levantamento do Núcleo de Inteligência da Justiça Eleitoral identificou 12.172 casos de inconsistência nas doações e nos gastos da campanha de 2018, envolvendo 42,3 milhões de reais. Entre os casos com indício de irregularidades estão doações feitas por mortos, por desempregados e por beneficiários do programa Bolsa Família. Tudo continua como dantes. A amostragem foi feita pelo Tribunal de Contas da União com base na movimentação declarada à Justiça Eleitoral e disponível até 29 de setembro. Integra o Núcleo de Inteligência da Justiça Eleitoral, além do TCU, o Ministério Público Federal, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, a Receita Federal e o Departamento de Polícia Federal. Dirigentes do PT repreenderam o ex-ministro José Dirceu em razão de suas últimas entrevistas, nas quais o petista afirmou que seria uma questão de tempo para a gente tomar o poder, além de querer retirar o poder de investigação do Ministério Público e de restringir o papel do Supremo Tribunal Federal ao de uma corte constitucional no país. O interlocutor afirmou que do partido a avaliação de que o ex-ministro está falando demais. Além da reação dos dirigentes, a campanha de Fernando Haddad, o presidenciável petista, que à distância das declarações polêmicas de Dirceu, solto em junho pela segunda turma do STF, após ser condenado em segunda instância na Operação Lava Jato. Pesquisa do Datafolha divulgada ontem indica que 51% dos entrevistados querem que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva permaneça condenado e devidamente preso. Na pesquisa, os entrevistados tiveram que responder uma questão com alternativas. O Datafolha perguntou se, na opinião do entrevistado, Lula deveria ser perdoado e solto, se Lula deveria continuar condenado e ir para a prisão domiciliar, ou se Lula deveria continuar condenado e preso. De acordo com os resultados tabulados pelo Datafolha, 51% da população quer que o ex-presidente permaneça condenado e preso. Corrida presidencial. O Datafolha divulgou ontem à noite o resultado da mais recente pesquisa de intenção de voto na eleição presidencial. A pesquisa ouviu 3.240 eleitores em 225 municípios na segunda-feira.
A pesquisa revela: Bolsonaro 32%, Haddad 21%, Ciro 11%, Alckmin 9% e Marina 4%. em eventual segundo turno, Bolsonaro também venceria Fernando Haddad. A ex-presidente da Costa Rica e chefe da primeira missão de observação eleitoral da OEA no Brasil, Laura Chinchilla, afirmou em entrevista à agência F que espera que os resultados das eleições neste domingo sejam respeitados para que o país possa assim retomar sua vida institucional. A missão da OEA observará as eleições em 13 dos 27 estados em sua primeira visita ao Brasil, com o objetivo de fortalecer, melhorar, aperfeiçoar o sistema eleitoral. O Serviço Secreto dos Estados Unidos informou que interceptou envelope suspeito endereçado ao presidente do país, Donald Trump. Um anúncio feito pouco depois do Departamento de Defesa também tem encontrado um pacote com veneno perto das instalações do Pentágono. A operação encarregada de garantir a segurança do presidente e de sua família, o Serviço Secreto informou que o envelope suspeito não chegou a ser recebido por funcionários da Casa Branca. O Serviço Secreto não deu detalhes sobre o conteúdo do envelope e sua procedência, mas o anúncio foi feito pouco depois de o Pentágono informar que havia encontrado um pacote suspeito nos arredores da sede do Departamento de Defesa. Segundo as análises preliminares, havia o veneno ricinina na correspondência. Em mais uma polêmica, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi acusado de envolvimento em um esquema de fraude fiscal no qual ele e seus irmãos teriam ajudado seus pais a evitarem impostos, revelou o jornal norte-americano The New York Times. De acordo com a publicação que cita um grande tesouro de declarações fiscais confidenciais e registros financeiros, o republicano teria recebido o equivalente a cerca de 413 milhões de dólares do negócio imobiliário de seu pai, Fred Trump. O artigo revela que com 3 anos de idade, Trump recebia $200 mil por ano e quando completou 8 anos já era um milionário. Francis Arnold, George Smith e Sir Gregory Winter são os premiados com o Nobel de Química deste ano. A Academia Sueca anunciou nesta quarta-feira que os cientistas irão dividir o prêmio de 9 milhões de coroas suecas, equivalente a 4 milhões de reais. Arnold é a 5ª mulher a ganhar o Nobel em Química e ficará com metade do valor. Os outros 2 cientistas dividiram 2 milhões de reais. O vulcão Sotupan, localizado na ilha de Sulawesi, na Indonésia, entrou em erupção nesta quarta-feira, obrigando as autoridades do país asiático a elevarem o alerta na região para o nível 3 de uma escala de 4. O Sotupan emitiu uma coluna de fumaça e cinza de 4 mil metros de altura que se move em direção ao oeste do vulcão, onde as autoridades estabeleceram um raio de segurança de 4 quilômetros ao redor da cratera, indicou a Agência Nacional de Gestão de Desastres. O vulcão está localizado a 600 quilômetros da mesma ilha, afetada na última sexta-feira por um terremoto de magnitude 7,5, seguido de um tsunami que causou mais de 1.400 mortes. As autoridades da Indonésia informaram nesta quarta-feira que subiu para 1.417 o número de mortos por conta do terremoto de magnitude 7,5 e o posterior tsunami que atingiram a ilha de Celebes na semana passada. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quarta-feira: o Globo do Rio de Janeiro. Bolsonaro sobe 4 pontos e chega a 32%. Haddad tem 21%, aponta Datafolha. Folha de São Paulo. Maioria quer Lula condenado e preso, aponta Datafolha. O Estado de São Paulo. Coligação de Haddad aciona TSE contra a campanha de Bolsonaro por abuso de poder econômico. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Mourão volta a criticar o 13º salário. Todos saímos prejudicados. Valor econômico. Dólar cai 2% após Ibope e marca a reação mais intensa à pesquisa em 2018. Estado de Minas. Ibope mostra Dilma eleita para Senado com 29% e briga acirrada pela segunda vaga. Jornal do Comércio no Recife. PT entra com reclamação no CNJ contra juiz Moro. Porto Alegre, 0 hora. Candidatura do PSB e do MDB tem debandada de aliados para palanque de Bolsonaro. O Brasil Econômico. Trump e irmãos criaram empresa de fachada para driblar imposto, diz New York Times. Edições impressas locais. O centenário Jornal do Comércio. Sempre estimula o surgimento de micro e pequenas empresas. A crítica. Rigor contra abusos, nova lei. Assédio nos ônibus agora é crime. Em tempo. Justiça condena em tempo a publicar defesa de amazoniano. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Alberto Pellegrini, operação de áudio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra.